inscreva-se aqui. Agora, o que está acontecendo nesse inquérito aí das milícias, tudo mais? A delegada Denise chegou a uma conclusão, ela elaborou um relatório final bombástico contra o Bolsonaro, contra o general Ramos e contra o general Heleno. E também contra o Ramagem, que era o chefe da BIM. A esposa do Ramagem me processou e perdeu o processo, viu? Se ferrou. Pois bem, o que acontece? O relatório final daquele inquérito, a Polícia Federal diz o seguinte, que o Bolsonaro ele é o centro e que esse grupo, essa quadrilha que atentou contra a democracia ao atacar as urnas eletrônicas naquela live, tanto fazendo a organização da live, como realmente, de fato, na produção dela, esse grupo faz parte de uma milícia maior, ou seja, de uma quadrilha maior. Vamos lembrar, o crime de formação de quadrilha é um crime contínuo, porque a quadrilha continua. Enquanto não são todos presos, o crime continua sendo cometido, porque a quadrilha, eles continuam conversando, continuam combinando novos crimes, então o crime é contínuo, quer dizer, eles estão só colocando mais corda no pescoço deles, para depois o Alexandre puxar. Então o que acontece? Colocando isso no inquérito das milícias digitais, hoje os principais investigados são esses. Por quê? Porque eles fazem parte de uma milícia digital e, segundo a Polícia Federal, é o seguinte, essa milícia ataca em todos os nichos possíveis para enganar a população. Inclusive atacou na pandemia, falando contra as vacinas, falando contra o lockdown, falando do tratamento precoce, atua falando sobre as urnas eletrônicas, atua falando sobre voto impresso, atua tentando instigar as pessoas a atacarem o Supremo Tribunal Federal, assim como lá em 2020, foi muita gente presa, tudo mais. Então essas milícias vão atuando e continuam atuando. E aí, o relatório da Polícia Federal cita a invasão do Capitólio, que foi quando o Trump tentou dar um golpe em 6 de janeiro de 2021. O que acontece? A justiça norte-americana só conseguiu começar, e ainda não sabem direito como tudo aconteceu, mas eles só conseguiram começar a entender como tudo aconteceu quando primeiro prenderam os manifestantes. Aí os manifestantes foram dando depoimento, eles foram ligando as peças, ligando os pontinhos, chegando em gente, imagina que é uma pirâmide. Aqui estão os manifestantes que são os imbecis, que são os primeiros a serem presos. Aí aqui tem quem está acima deles, acima, até chegar no chefão. Na pirâmide, o chefão é o Trump lá, no caso, todo mundo sabe, mas tem que chegar nele. Então eles estão subindo a pirâmide. Já o Alexandre de Moraes, com o inquérito das milícias digitais, o que ele pretende é o seguinte, ele já está investigando o topo da pirâmide. Investigando o topo da pirâmide, ele nem deixa as ordens descerem até chegarem na tentativa de golpe. Então esse inquérito é hoje a principal maneira de coibir uma tentativa de golpe bolsonarista. É por isso que o Alexandre de Moraes deu uma declaração forte. Ele deu declaração dizendo o seguinte. Primeiro ele disse que a internet criou imbecis. Hoje todo mundo é especialista em tudo. O cara mete um terno e gravata, uns livros assim atrás. Ele estava falando de um youtuber bolsonarista, um que mora na Austrália, viu? Ele fez a descrição total do rapaz. Então o cara põe terno e gravata, uns livros aqui atrás, uma estante de livros falsa atrás. Aí o cara fala de todos os assuntos, quando eu sou o maior especialista, e sempre acaba atacando as urnas e o Supremo Tribunal Federal. Esse é o Alexandre de Moraes falando. E aí, portanto, há essas milícias digitais. Depois ele fala, olha, estão tentando atacar a democracia agora digitalmente, ou seja, por meio de fake news online, são milícias digitais, e eles vão perder. Quem atentar contra a democracia não apenas vai perder, mas vai ser preso e nós vamos garantir, ele fala nós, o STF, o povo e todo mundo, nós vamos garantir eleições limpas e que quem ganha as eleições seja diplomado, será diplomado, chora quem chorar no dia 19 de dezembro. Não é exatamente essas palavras do Alexandre de Moraes, mas bem parecidas com o que eu falei agora. Realmente, quem vai chorar muito é o Bolsonaro. Aí, olha só, ele fala isso, ele tá peitando Forças Armadas e tudo mais. Um dia antes dessa declaração do Alexandre, o Bolsonaro ele foi num evento em que ele disse que, olha, tem engravatados dentro de gabinetes com ar-condicionado que estão atentando contra a nossa democracia. Estava atacando o STF. Eles primeiro atentam contra a liberdade de expressão. Ele acha que liberdade de expressão é ele poder disseminar fake news. Isso que eu acho o Bolsonaro e os bolsominions. Ele estava atacando o STF, a mídia deu a notícia assim, praticamente sem explicar absolutamente nada. Eu li, por exemplo, a matéria lá do Metrópolis. O Metrópolis se tornou um dos maiores portais do Brasil. É o portal do Luiz Estevam, que é um político que foi condenado zilhões de vezes. Tem muita grana, Luiz Estevam. Ele fez um portal lá para também disseminar a versão que ele quer que seja disseminada. Tem um outro lá no Metrópolis que é mais
isento. O resto é tudo assim alinhado com o bolsonarismo. Aí, você lê a matéria, eles simplesmente colocam as aspas do Bolsonaro, colocam que ele estava no evento assim assado, acabou. Não dizem, o Bolsonaro tá ameaçando o Supremo Tribunal Federal, ele está cometendo um novo crime, ele está ameaçando a democracia, ele está dizendo que temos que lutar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele não está usando o nome diretamente, porque essa é a tática da extrema-direita. Se ele usar o nome diretamente, ele é processado na hora. Então ele fala, pessoas engravatadas em gabinetes, atentando contra a liberdade de expressão. Você lembra das declarações dele depois do indulto ao Daniel Silveira? Exatamente que ele falava do Supremo Tribunal Federal. Tá. Aí, o Bolsonaro falou isso, o Alexandre, em cima dele. Paf, toma essa, Bolsonaro. O Fachin também falou, nós não nos dobraremos, não ficaremos de joelhos dobrados perante qualquer tipo de ameaça, nós vamos para cima. Esse inquérito das milícias digitais vai ser utilizado, como eu falei, primeiro para que essa pirâmide golpista, ele já comece a investigar daqui, ou seja, eles já sabem antes o que os bolsonaristas estão planejando. Mas segundo, eles estão ligando o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito sobre essa live, estão ligando também parte de informações que ele tem sobre fake news, sobre a Covid, colocando tudo, porque segundo eles é a mesma quadrilha. Se é a mesma quadrilha, para que tantos inquéritos diferentes? Junta tudo num só. Vão ser todos presos. Eles estão atentando contra a democracia. Isso é crime contra a segurança nacional. É por esses crimes, para você ter ideia, o crime de ameaça, o Daniel Silveira foi condenado a 2 anos e 5 meses de prisão. 2 anos e 4 meses de prisão. Por esses outros crimes, olha que ele só deu uma declaração, fez ameaça e tudo mais, tal, incitou as pessoas a invadirem o STF e tudo mais, ou seja, cometeu um baita de um crime. Pelos outros crimes todos, aí juntando tudo, ele pegou 8 anos e 9 meses. Agora imagina quem de fato não está apenas gravando vídeos e incentivando. Tá, de fato, utilizando o dinheiro utilizando o dinheiro público e incentivando essas pessoas a fazerem isso, enganando milhões de pessoas a acreditarem que as urnas não existem e tudo mais. Sai uma pesquisa agora, a pesquisa Quest, dizendo que 24% dos bolsonaristas realmente, não, 36% dos bolsonaristas não acreditam nas urnas eletrônicas. Mais de um terço do pessoal que vota no Bolsonaro acha que está votando ali que isso não vale nada. Só vai votar por ir votar. Dou uma dica, bolsonaristas, você está até agora aqui assistindo o vídeo, não vai votar. Já que você não acredita, não vai votar. Faz esse favor pra gente, que nos ajuda. Ajuda muito se vocês não forem votar. Então, esse inquérito, eu falei aqui, devo ter errado. Eu falei que o inquérito das milícias digitais ia acabar logo antes da eleição. Não, provavelmente ele vai até depois da eleição. Ele vai acabar depois da eleição. Por quê? Porque depois da eleição o Bolsonaro não é mais presidente. E aí vão todos presos. Então, para que acabar antes da eleição? Não, porque acabando o inquérito, ele vai ter que propor a denúncia e falar tudo o que ele sabe sobre o inquérito. O inquérito das fake news, 99,9% de certeza. Na hora H, na pior hora possível para o Bolsonaro, esse inquérito vai ser finalizado e vai ser tornado público e vai dar um problemão para o Bolsonaro, porque aí você vai ver Carlos, Eduardo, o próprio Jair Bolsonaro é parte do inquérito, deputadas bolsonaristas, todos eles sendo expostos por crimes cometidos, inclusive crimes financeiros, que as fake news são financiadas com dinheiro público, sendo expostos em véspera de eleição. E não pense que o Alexandre de Moraes não sabe qual é a melhor hora para expor isso tudo. Ele sabe a melhor hora não é agora, a melhor hora vai ser mais para frente, lá julho, agosto, talvez até setembro. A ver. Já o das milícias digitais, eu achei que também seria tudo exposto antes. Não, porque se o inquérito acabar, acaba a investigação. Então ele vai continuar investigando, inclusive depois da eleição, para garantir que dia 19 de dezembro, quem ganhar a eleição seja diplomado. Ou seja, diplomado, o cara tá pronto, acabou, não tem golpe, e para garantir que não tenha golpe. E aí eu te falo, lembre-se, os 5 principais alvos desse inquérito são os 2 generais babões, o Carluxo, o Dudu Bananinha e o falso Messias, Jair Diabo Bolsonaro. A coisa vai ficar feia. Olha, agora nosso carro de som em Palmas, Tocantins.